obreiro amigo e agora militar, meu amigo, o obreiro Caio Leme. Aplauda o Senhor pela vida dele, aleluia. Boa noite, igreja. A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo... Deixa eu confirmar aqui para não falar errado. Evangelho de Marcos, capítulo 10. Vamos ler aqui a partir do versículo 17. Glória a Deus. Enquanto isso, eu gostaria que você, aí que já achou, curve a sua cabeça. Quero apresentar esse tempo na presença do Senhor. Pai, em nome de Jesus, quero agradecer a Ti, Senhor, por esta oportunidade, por mais uma vez estarmos aqui na Tua presença. Eu peço que nessa noite o Senhor venha falar aos corações aqui, daqueles que propuseram no seu coração estar aqui nessa noite. Certamente muitas pessoas aqui tiveram algumas dificuldades para chegar aqui, mas chegaram e estão aqui sedentas para ouvir a Tua palavra. Que não venha sair nada de mim aqui, Senhor, nada do que eu acho, nada do que é minha opinião, nada do que eu acho melhor, mas do que a Sua palavra diz a respeito de cada um de nós. Que somente a voz do Teu Espírito seja ouvida neste lugar, porque eu tenho certeza que a Tua palavra não voltará vazia, Senhor. Manifesta o Teu poder, mas com discernimento, com direção, e que saiamos daqui convictos no nosso coração, de que pertencemos a um propósito de Deus, e que é um privilégio fazer parte disso, Pai. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma palavra que Deus falou conosco ali na célula. Nós iniciamos uma campanha das casinhas, que tem sido uma bênção, e eu fiquei incumbido ali de ministrar o tema renúncia, e é tão forte que Deus falou comigo sobre esse tema, e às vezes é preciso desmistificar um pouco o significado do que é verdadeiramente renunciar a algo. E foi uma bênção ali, e quando eu soube que eu iria ministrar nessa noite, Deus já falou muito forte: pregue sobre renúncia. Então, se você quer nesta noite entender o que Deus quer da sua vida, saiba de uma coisa: Deus quer falar sobre renúncia essa noite. E o tema dessa mensagem é o preço de seguir Jesus. Existe um preço a pagar, irmãos. Aí vem os estudiosos, vem os que gostam de ficar discutindo sem propósito algum e falam: não, mas que história é essa de preço? Porque o preço já foi pago, pastor? O preço já foi pago, a gente não precisa pagar nada, porque Jesus já pagou por nós. Queridos, nós precisamos entender uma coisa: o Senhor Jesus, Ele pagou um alto preço pela minha e pela sua vida. O preço que nós temos que pagar não é o preço da salvação, porque isso nós nunca seremos capazes mesmo, mas é o preço de responder o amor de Deus ainda estando nessa terra, tendo a influência do pecado. Esse é o preço. É o preço de testemunhar o testemunho de Jesus, mesmo estando diante de um mundo em que os testemunhos são adversos. O preço de deixar de fazer aquilo que você mais tem vontade, porque sabe que o que você tem vontade desagrada a Deus. O preço de fazer uma escolha que, ainda que essa escolha não te cause benefício, muito pelo contrário, te cause ainda até dano,
Você escolhe porque você sabe que o resultado é beneficiar uma outra pessoa. Se nós formos falar de preço, existem várias maneiras de falar. Mas por isso eu quero ler o texto em que um jovem, ele se depara com Jesus e ele pergunta para Jesus tudo aquilo que nós perguntamos, tudo aquilo que nós queremos saber, tudo aquilo que nós buscamos. E eu quero junto com você entender o que está acontecendo aqui com esse jovem e o que está acontecendo com a gente em relação à palavra de Deus. Vamos lá. Marcos capítulo 10, versículo 17 diz assim: E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um, que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra o teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. Mas ele, contrariado, olha só, com essa palavra, retirou-se triste porque possuía muitas propriedades. Eu quero que você observe uma coisa importante aqui que eu observei. Quando Jesus diz para esse homem renunciar a algo, o texto bíblico diz que ele amou este homem quando ele disse isso. E diante do amor de Jesus Cristo, sabe o que esse homem fez? Ele se entristeceu, virou as costas e foi embora. Por que eu quero frisar sobre essa atitude do jovem rico? Porque às vezes nós estamos congregando na igreja, há um tempo já, estamos aí no nosso processo de libertação, no nosso processo de desenvolvimento, no nosso processo de amadurecimento, e acreditamos que já conhecemos o caminho, já sabemos o que fazer, temos até segurança nisso. É aqui, ó, é só continuar fazendo isso que eu estou fazendo, é só continuar indo nos cultos, na célula, ali, continuar sendo honesto no meu trabalho, é só continuar sendo uma pessoa legal, acessível, né? Bondosa, generosa, que está tudo certo. Mas é interessante que, ao contrário do que nós acreditamos, quando Jesus nos ama, Ele exige algo de nós. Parou para pensar? Jesus não só te ama quando Ele te dá palavras de consolo. Jesus não te ama só quando Ele te dá palavras de encorajamento. Jesus te ama quando Ele identifica em você algo que precisa ser retirado, e Ele te dá uma ordem. Só que nós, sem percebermos, estamos sendo influenciados por este século, porque este século quer mudar o amor de Deus. Este século já conseguiu mudar o amor de Deus na vida de muita gente. E como que se muda o amor de Deus em nós? A gente começa a entender que o amor de Deus não é um amor que aponta erros, não é um amor que aponta pecados. Então, se nós pensarmos assim, a gente nunca vai receber uma palavra de confronto. Por quê? Porque o que é confronto nós chamamos de acusação. E aí a gente já tem até texto pronto para falar. Quem é o nosso acusador? Satanás. Olha só, o texto está pronto. Quando eu sou confrontado, para de me acusar, porque só tem um acusador, é Satanás. Por que eu estou usando esse exemplo prático para os nossos dias?
Porque esse jovem, ele declara para Jesus uma coisa que a gente declara de forma inconsciente. Ele chega com sinceridade diante do mestre e fala: como que eu faço? Qual é o caminho? O que eu preciso fazer para herdar o reino dos céus? E Jesus diz para ele o que ele precisa fazer. Conhece os mandamentos. Cumpra os mandamentos. No primeiro momento, aquele jovem entendeu que era somente cumprir regras, cumprir tradições, cumprir a lei, cumprir um ritual. E quantos de nós estamos vivendo esse tempo na nossa vida acreditando que se relacionar com Deus é só colocar em prática algumas tradições, algumas ordens, algumas regras? Mas a gente sente o vazio de estar fazendo aquilo de forma mecânica, mas dentro de nós estamos acreditando: não, mas é isso que Deus quer. É como se você estivesse num curso, em que você aprende as leis, você fica praticando um pouquinho ali, né, as leis para saber como é que é, o entendimento teórico, mas chega uma hora que você tem que fazer uma prova final para ver se você pega o certificado. E é como se Jesus mostrasse para ele: tá bom, você cumpre desde a sua mocidade a lei, os mandamentos, então agora vai uma prova final. Falta só uma coisa, fazer a prova final, né? Quem aqui tem habilitação? Você teve que fazer a prova prática lá, não foi? Você aprendeu lá sobre as leis de trânsito, né? Como que dirige lá, tudo direitinho, sinais de placas e tudo mais, mas se você não fizer a prova prática, num ambiente real, em um carro real, você não pega o CNH. E Jesus falou para ele assim: ó, falta-te uma coisa. Pega tudo que você tem, vende, e com o dinheiro que você vai arrecadar com essas vendas, distribua aos pobres, porque se você fizer isso, você estará tendo um tesouro no céu. Então aí você está habilitado para me seguir. Olha que interessante. Até para seguir Jesus nós precisamos ter uma habilitação, irmãos. Até para seguir Jesus. E qual que é a habilitação? Quando ele diz que a porta é estreita, é porque não cabe mais nada a não ser você. Não dá para levar bagagem, não dá para levar as coisas que a gente quer carregar. E quando ele fala: vende tudo que tens, eu quero que você tire o seu coração desses tesouros que você tem como segurança aí. Porque quando Jesus falou para aquele homem: ó, vende tudo que tens, dê aos pobres e tudo mais, e segue-me, aquele homem poderia ter ficado feliz: poxa, ele me deu a direção, ele me mostrou o caminho, então eu seguirei esse caminho. Não, ele queria uma direção, ele queria um caminho, dentro das suas expectativas, dentro daquilo que era conveniente para ele. E quanto tempo faz que nós não buscamos o Senhor dispostos a abrir mão de tudo por amor a Ele? Tudo mesmo, até o que nos causa desconforto, até o que nos causa dor. A renúncia revela o coração, irmãos. O jovem rico, ele se aproximou com sinceridade. Olha só, a Bíblia não diz que ele não foi sincero. Ele queria saber, como todos nós queremos saber, mas o importante não é querer saber, o importante também não é nem saber, o importante é: você está disposto a seguir adiante nesse caminho que eu vou te mostrar? Talvez muitos estamos aqui nessa noite e nós nos apegamos na nossa sinceridade, até declarando: mas o Senhor conhece o meu coração, Ele sabe que essa não é a minha intenção. E usa também outros versículos também, tem versículo base para isso também, ó. O apóstolo Paulo falou: o bem que eu quero fazer, eu não consigo, e o mal que eu não quero, eu faço. Olha só, se Paulo falou isso, para mim está tranquilo, não é verdade?
Mas, queridos, diferente de Paulo, o Paulo, ele mortificava a sua carne todos os dias. O apóstolo Paulo, ele disse para os romanos, em Romanos 12, 1, para que nós nos apresentarmos a Deus como sacrifício vivo. Porque se entregar para Deus como sacrifício vivo, diante de Deus, é um culto racional. Agora, se eu perguntar para você aqui, o que é um culto racional? Quem saberia me explicar? Estou dando oportunidades hoje. Ó, se ninguém falar, eu vou escolher um, hein? Brincadeira, gente. Porque a gente aprende e entende que um culto racional é o que está acontecendo aqui essa noite. Quem aprendeu e entendeu o que seria isso? Um culto racional. Eu aprendi assim, eu acreditava assim. Que um culto racional é o que acontece aqui. A gente se reúne no templo, tem um momento ali da oração que inicia o culto, já começou o culto racional. Por quê? Somos seres racionais, né? Então estamos entregando um culto racional a Deus, olha só. Até para explicar é fácil. Então aqui começou o louvor, tal, culto racional. Oferta, entendimento de vida financeira, palavra, apelo, tal, oramos, glória a Deus, recebemos a palavra, fomos embora, entregamos o nosso culto racional ao Senhor. É isso? Não. Na verdade, quando o apóstolo Paulo fala, apresentei-vos a Deus como sacrifício vivo, ele está falando até um paradoxo, porque se você falar de sacrifício, você fala de morte. Então, como que você vai apresentar morte estando vivo? Já é uma coisa louca de se entender. Mas ele está dizendo algo muito interessante. Quando nós nos apresentarmos a Deus, nós precisamos estar dispostos a mortificar as nossas vontades carnais, a mortificar os nossos desejos impuros, que está relacionado à nossa humanidade caída e pecaminosa. Nós precisamos estar dispostos a morrer, fazer morrer todas essas coisas, para que a vontade de Deus ela seja realizada em nós. Isso é entregar um culto racional. Aí diz, porque para Deus isso é um culto racional. Deus ele só recebe um culto de quem mortifica a sua carne para fazer a vontade de Deus. Quem mortifica a carne para ser guiado pelo Espírito. Culto racional. Isso você pode fazer estando no culto aqui essa noite ou não. Estar aqui é melhor, porque é onde o Senhor ordena a bênção, é onde a gente aprende, é onde a gente está em comunhão com a igreja, é onde nós somos igreja. Mas o seu culto não começa aqui, e nem termina aqui. Ele continua aqui. Ele começa no momento em que você abre os seus olhos pela manhã e vê a luz. É o Senhor te dando mais uma oportunidade de cultuar a Ele. É o Senhor te dando mais uma oportunidade. Olha, eu te dou uma oportunidade agora de entregar o seu melhor louvor, a sua melhor adoração, com a sua vida, com as suas ações, com as suas escolhas. E isso é o processo do preço de seguir a Jesus. E o jovem rico, ele queria saber o caminho, mas ele não estava disposto a caminhar. Quantos de nós queremos saber o caminho, mas não estamos dispostos a caminhar? Quantos de nós, quando nos reunimos, às vezes pede uma oração para o pastor, para um líder, né, para alguém da igreja, explica a situação, fala, olha, eu quero ajuda, eu preciso de ajuda. Quantos vêm e fala, eu quero, e a gente vê sinceridade, a pessoa quer mesmo, ela quer mesmo, até você falar o que é preciso fazer. O semblante muda na hora, irmãos, é muito louco isso. Então, é aquela famosa frase que as pessoas comentam por aí, antes de perguntar para uma pessoa se ela quer ser curada, pergunte para ela se ela quer deixar aquilo que adoece ela. Porque a palavra de Deus, ela não é metiolate.
que vai ali, sempre que você tiver uma ferida, ela vai ali. Não, a palavra de Deus liberta. A palavra de Deus transforma. A palavra de Deus traz cura, mas é uma cura permanente, é uma cura que ataca a raiz do problema. Mas muitos de nós não queremos pagar o preço de tratar as raízes dos problemas. A gente quer remédio para dor, a gente não quer anti-inflamatório, né? Porque o que está causando a dor é a inflamação. Eu não sou da saúde, mas aí quem conhece sabe. Se a gente ali acaba com a inflamação, para a dor, né? Mas a gente, por quê? Porque o anti-inflamatório requer aí um tratamento mais demorado, né? Tem que ter mais uma atenção, tomar o remédio no horário certinho, tal. A gente não quer trabalho, a gente quer que Deus faça as suas mágicas para nos abençoar. E eu falei mágica mesmo, porque é isso que a gente às vezes imagina que Deus faz, e Deus não faz mágicas. Porque a mágica está relacionada ao engano, ao ilusionismo, está relacionado à feitiçaria, está relacionado a você fazer tudo aquilo que não vem de Deus. Deus, ele só faz aquilo que ele tem poder, de tirar o que não presta e colocar o que é verdadeiro. A mágica maqueia. A mágica, ela atende mais o seu coração do que os propósitos de Deus, porque é muito mais fácil eu te curar uma pessoa de câncer aqui agora e falar, ó, está curada do câncer, está tudo certo, vai viver a vida. Não, se não for para glorificar o nome do Senhor, não existe propósito dessa pessoa ser curada do câncer, porque não foi Deus que colocou o câncer nela, tá? A gente esquece que existe um pecado lá atrás, e que gerou a morte não somente na nossa alma, mas também no nosso corpo físico, e isso também acarreta todas as doenças e tudo que a gente vive até hoje. A Bíblia diz que quanto mais o tempo passa, mais o pecado vai se multiplicando, e o problema do homem vai aumentando. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque a gente precisa mudar a nossa mentalidade. As desculpas revelam as nossas prioridades, irmãos. Abra a Bíblia lá em Lucas 9, 57, olha que interessante. Lucas 9, 57. O título aqui desse texto é o preço do discipulado. Olha só. E aconteceu que indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Olha que maravilhoso. Quem aqui já declarou isso com toda a sua força enquanto nós estávamos louvando aqui? Senhor, eu te seguirei. A gente canta músicas aqui que a gente agradece a Deus porque não está vivendo o tempo que a música relata ali. O Coliseu não parou a igreja, irmãos. Olha só. É muito fácil no século 21 gritar com toda a força que o Coliseu não parou a igreja. Difícil é falar na época do Coliseu, que o Coliseu não vai parar a igreja, sendo igreja. Você está entendendo o teor? Olha só o que foi declarado aqui, ó. O Senhor, seguirei o Senhor por onde quer que fores. Continua. E disse-lhe Jesus, olha só o que Jesus disse: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outrem: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa os mortos o enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhes disse: Ninguém que lança a mão do arado e olhe para trás é apto para o reino de Deus. Olha só. Algumas pessoas se apresentaram para Jesus, e olha que interessante, algumas se oferecem para seguir Jesus, e outras Jesus chama. É interessante isso. Um diz: deixa-me primeiro sepultar o meu pai. O outro: deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. Ambos queriam seguir, mas colocar em primeiro lugar outras atividades.
Eu quero seguir, eu acho bonito esse caminho. Eu acho muito importante o trabalho da igreja, sabe? Eu vejo que realmente Deus é maravilhoso e olha, eu quero muito participar disso. Mas eu preciso cuidar do meu pai. Eu não posso deixar o meu pai. Olha, eu casei agora e eu preciso desfrutar do meu casamento. Olha, eu comprei propriedades e eu preciso administrar essas coisas, então está muito difícil conciliar, né, o tempo para poder me entregar inteiramente ao Senhor. E é interessante que Jesus, ele fala uma frase muito interessante aqui, ó: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Sabe por que esses homens deram desculpas, colocando seus afazeres particular como obstáculo para seguir Jesus? Porque eles entenderam que seguir Jesus implica em não seguir a sua vida particular. Sabe esse pensamento de vida secular e vida cristã? Teve um tempo que as pessoas falavam muito disso. Ah, não, na minha vida secular, não, a vida secular, não existe vida secular, irmãos. Existe vida. Ou você vive em Cristo, ou você vive sem Cristo. Da onde vem o termo secular, alguém sabe? Vem de século. Olha só. E quem que é o Deus desse século? O século fala do quê? Olha só. O século fala do entendimento do mundo, da sabedoria do mundo. Um século, irmãos, é o suficiente para projetar e determinar uma filosofia, para determinar, né, sabedoria humana, entendimentos do que é certo e do que é errado. Então as pessoas seguem isso e não seguem a palavra. Ah, no meu trabalho é assim, quando eu estou aqui é assim. Não, queridos, nós temos que ser cristãos em qualquer lugar. A gente não vive pelo Deus desse século, a gente vive pelo Deus da Bíblia. Agora eu te pergunto, quantas pessoas sabem que você é cristão no seu trabalho? Se alguém ficar doente lá, se alguém tiver algum problema grave lá, tal, você tem certeza que as pessoas vão recorrer a você? Ou as pessoas estão nem aí para você? Porque nós precisamos ser essas pessoas importantes nos lugares que nós estamos inseridos, irmãos. Porque nós carregamos a presença de Deus. Só que o Senhor nos chama para caminhar com Ele. E caminhar com Ele não implica em abandonar seu pai e sua mãe, mas implica em você deixar até mesmo o que seu pai e sua mãe te ensinou. Isso não é abandoná-los, isso é priorizar o Senhor. Vai causar atrito? Vai. Normal. Muitos vão virar as costas para você, acusando você até mesmo de religioso, e dizer que você não ama a família, que agora você virou um lunático, um fanático, que fizeram lavagem cerebral na sua cabeça. Vão falar. Mas o mais importante não é o que vão falar. O mais importante é o que você sabe, o que você entende e o que você é em Deus. Porque você vai reverter tudo isso em amor. Entende? O preço de seguir a Jesus, eu poderia falar um monte de coisa aqui, ó. É só fazer isso, é só fazer isso, é só fazer isso e é só fazer isso. Mas fica muito vago. É importante a gente falar de coisas cotidianas, coisas reais, coisas do dia a dia, entendimento prático, porque senão a gente não vai saber o que fazer. Jesus, ele fala algo muito importante, que se você não entender o contexto, você não vai entender a profundidade do que Jesus quis dizer. Olha o que ele disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Jesus não menciona diretamente, mas está implícito aqui, que Jesus menciona um fato muito importante do Antigo Testamento. E que se nós olharmos para as Escrituras, a gente vai entender, e eu quero que você faça essa relação agora. Não saia da página aqui,
né, segura com a mão, coloca alguma coisa aí, e vá lá comigo em 1 Reis, capítulo 19. 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ler a partir do versículo 19. O texto fala sobre Elias e Eliseu. Elias já quase no fim ali do seu ministério, já não aguentando mais. E Deus falou para ele assim: calma, Elias, eu vou preparar um sucessor para você. E é nesse contexto que o texto diz assim: partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, ou Zafate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele. E ele estava com a 12ª, né? Eram 12 juntas de boi, e ele estava com a 12ª, tá? Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Olha só, imagine, você está aqui trabalhando, de boa, está arando a terra aqui e tal, você está na sua junta de boi lá, aí chega um cara, um profeta, chega, certamente Eliseu conhecia, ou pelo menos já ouvia falar de Elias, e Elias chega e lança a capa sobre você assim, porque aquela capa tinha uma representação muito grande, e ele vê o profeta lançando a capa sobre ele, e a partir do momento em que a capa cai sobre ele, ele entende tudo, ele entendeu tudo. Sabe quando você recebe assim, ó, um start na sua mente, e você começa a entender tudo perfeitamente, qual é o propósito de Deus na sua vida, quem é você em Deus, o que você é para Deus, o que você pode fazer, e qual é o caminho, está tudo claro, e você fica tão feliz, que você começa a tomar decisões. E olha o que aconteceu. Então deixou ele os bois, olha só, e correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e a minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, porque te tenho eu feito. Olha só, lá os caras pediam para se despedir dos pais e das mães, e para se despedir é o quê? É esperar aquele processo para se despedir. Aqui não, ó, aqui ele não vai se despedir, ele vai dar um beijo. É se despedir, mas é, ó, beijo, tchau, né? Quando a gente se despede das pessoas, a gente não dá um beijinho e vai embora? Das pessoas que a gente tem intimidade, né? E ali ele foi lá e, deixa eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe. Ele vai e volta, porque você sabe o que aconteceu aqui, né? Você sabe a palavra que você recebeu aqui, não é verdade? E olha só o que aconteceu. Voltou, pois, de trás dele, e tomou uma junta de bois, e os matou. E com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes, e as deu ao povo, e comeram. Então se levantou, e seguiu a Elias, e o servia. Eu vou traduzir agora na nossa língua o que aconteceu aqui, no português aqui do século 21. Depois que ele recebeu a palavra de Deus e entendeu qual era o propósito na vida dele, sabe o que ele fez? Ele pegou os bois, matou os bois e fez um churrascão, irmãos. Ele fez o churrasco. Você já viu esses vídeos aí que os caras colocam os bois inteiros assim, ó? Meu, é nesse naipe. Ele fez uma churrascada e deu carne para o povo. Ó, come, come, come. Hoje em dia a gente recebe promessa de carne, de picanha, e não recebe. Mas lá, ele não prometeu nada, ele só fez, toma. O povo comeu carne, irmãos. E é interessante que, olha só, os bois eram ferramentas de trabalho. Porque para arar a terra naquela época, você tinha o arado, que era um negócio lá que ia furando assim, o boi ia levando e o arado ia, né, ali, raspando a terra ali. Então o boi era o veículo, o arado era a ferramenta para arar a terra, era o trabalho dele. Vocês vão perceber o que Deus está dizendo aqui, muitos já perceberam. Ele deu de comida para o povo com os bois, que era ali a ferramenta de trabalho. O arado, ele queimou.
destruiu, queimou tudo. E ele se despediu de seus pais, beijou seus pais e seguiu Elias para o propósito. Sabe por que ele fez isso? Porque ele entendeu, eu não posso ter nenhuma segurança aqui atrás. Eu não posso ter nenhuma reserva, eu não posso ter um plano B. E sabe qual que é o nosso problema nesses dias? A gente aprende desde pequeno a ter um plano B. E a gente vive uma vida mais esperando pelo B do que vivendo intensamente o primeiro. Queridos, quando Jesus fala, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto, está preparado, é digno, está pronto para viver o reino de Deus. Só que a gente quer viver o reino de Deus, mas a gente não quer abrir mão das nossas seguranças terrenas. Queridos, ele foi com Elias sabendo que se der ruim lá na frente, é dali para frente. Eu não vou voltar por nada. Imagina, eu estou lá na frente, eu penso, não, mas eu ainda tenho juntas de bois e arado, eu posso voltar a fazer o trabalho que eu fazia antes, eu posso recomeçar, eu posso começar de novo no meu trabalho, eu tenho profissão, eu sei fazer isso. Não, queridos, Deus não quer que você se garanta com a sua profissão, Ele não quer que você se garanta com o que você tem de conhecimento, Ele quer que você confie e dependa dEle. Mas para isso nós precisamos renunciar às nossas vontades, renunciar aos nossos planos. Muitos deram desculpas para o Senhor, e as desculpas representam o quê? A falta de prioridade. A gente até gosta de se apresentar como pessoas interessadas em fazer a vontade de Deus, como o jovem rico. Senhor, o que eu faço para herdar o reino dos céus? Quero saber, eu estou interessado. Eu fico imaginando, talvez Jesus estava ali com um monte de gente, ele deve ter chamado a atenção, peraí, deixa eu falar agora com o mestre aqui. Mestre, chamou ele até de mestre na frente de todo mundo ali, para todo mundo ver que ele reverencia a Cristo e tudo mais. Eu quero saber o que eu preciso fazer. Me fala, o que eu faço? Sabe, a gente nunca espera uma resposta, né, que vá de confronto às nossas vontades. A gente tem que tomar cuidado com isso, porque a gente às vezes lança para Deus palavras vazias. Palavras que Deus olha assim e fala, quando é que você vai falar comigo de verdade? Sabe por que muitas orações ainda não são respondidas? Porque eu fico imaginando Deus assim, pensando, quando é que você vai falar comigo de verdade? Enquanto você está aí, eu só estou aqui te dando livramento, te dando aqui, impedindo as pessoas de te prejudicar aqui e tal, mas até quando você vai viver só disso? Entende? Até quando? Existe um propósito que eu quero inserir você, eu quero usar você, eu quero que através de você meu nome seja glorificado, mas você está nessa ainda, pedindo uma coisinha aqui, outra coisinha lá, Senhor, eu quero isso, eu quero aquilo, mas na hora do vamos ver, você se esconde, você vira a mente, desconversa, e Deus, Ele quer de mim, de você, um compromisso real. Ele quer que nós tomemos atitudes que custe mesmo para nós, como custou para Eliseu. Eliseu, ele cortou relações com as suas seguranças terrenas. Vou depender agora só do Senhor. Se o profeta veio até aqui, lançou a palavra, e naquela época o profeta representava Deus. Se Deus lançou a palavra, por que eu ainda vou pegar a palavra e querer adaptar ela no meu plano de vida? Está entendendo? Talvez você entrou aqui esperando ouvir uma palavra de Deus, que se enquadrasse aos seus planos, mas Deus está dizendo para você nessa noite, dos seus planos eu não tenho nada a ver com isso, eu quero que você abra a mão de tudo, vem e me segue. Eu quero que você confie somente em mim. É isso que Deus quer, mas a gente gosta de espiritualizar as coisas, a gente gosta de, não, mas Deus falou comigo, Deus fala comigo, eu queria que Deus falasse comigo nessa sequência, nessa frequência, que Ele fala com muita gente por aí. Irmãos, tem oração que eu termino, parece que Deus não estava ali. Mas sabe por que eu sei que Ele está ali? Porque não é pelo que eu sinto,
Não é pelo que eu vejo, mas é pelo que eu sei, é pelo que está escrito. Se nós clamarmos ao Senhor, Ele disse lá, Jeremias 3,33, clama a mim, e eu te responderei, e revelarei a vocês coisas firmes e ocultas que vocês não conhecem. Mas não revelou até agora, mas Ele vai revelar. Continue clamando, continue buscando, continue orando, não desista, não desista, não negocie. Nós precisamos pagar o preço, irmãos. O preço é acreditar, ainda que você não veja. Acreditar, ainda que você não sinta. Acreditar, ainda que tudo à sua volta não confirme o que você espera, mas a fé é o firme fundamento, não daquilo que nós vemos, mas é a prova daquilo que nós esperamos. Se a palavra diz, e eu acredito, eu vou esperar, porque no tempo oportuno vai acontecer. O que eu não vou fazer é desistir, o que eu não vou fazer é negar o Senhor, o que eu não vou fazer é me lamentar porque as coisas não estão acontecendo do meu jeito, ou no tempo que eu queria. Mas sabe qual que é o nosso problema? A gente gosta de viver de passado, a gente gosta muito de viver de passado. A gente gosta muito de se apoiar em coisas boas que a gente já fez lá atrás. A gente gosta muito de se apoiar, às vezes até em coisas ruins que aconteceram lá atrás, para justificar a nossa falta de posicionamento hoje. Na célula foi muito engraçado, que eu comentei algumas coisas lá com o pessoal, porque eu gostava muito de ouvir pagode, irmãos. Eu não tenho cara, né? As pessoas dizem que eu não tenho cara de que gostava, né? E eu ouvia muito pagode, samba, assim, aqueles pagode bem antigos, sabe, década de 90 mesmo, aqueles bem, eram os que eu mais gostava, né? E eu lembro que quando eu era do prezinho aqui, do lado da casa da Catarina aqui, ó, eu estudei ali, com a professora Petrô ali, não sei quem já conheceu ela aí, a professora era famosa na época, e eu lembro que eu ia de perua para lá, e o tio da perua, ele ouvia uma música que estava fazendo um mau sucesso na época, do Raça Negra, né? Calma, eu não vou cantar a música aqui não, eu não vou, mas assim, eu não quero aqui induzir ninguém aí, né, a fazer o velho homem ressuscitar aí não, mas olha só, irmãos, aquela música, eu gostava muito daquela música, estava fazendo um maior sucesso na época tal, e não é uma das mais famosas do Raça Negra, ó, o pessoal já tentando, qual será, né? Não. Esquece, foca na mensagem, e irmãos, e eu falei para eles uma coisa que já aconteceu comigo várias vezes, e eu tenho certeza que muitos de vocês vão se identificar com isso. Nos tempos agora contemporâneos, às vezes quando eu ouvia essa música, eu falava, nossa mano, olha a época do prezinho, olha que da hora. Aí eu ficava pensando, nossa, aquela época era muito legal, olha, tinha isso, aquilo. Aí eu começava a pensar nas coisas na época, e eu estava envolvido com uma nostalgia, que me transportava para o meu passado de um jeito, que eu ficava pensando, nossa mano, como era legal, só faltava eu falar como eu era feliz. Mas aí, queridos, olha que coisa louca, eu comecei a pensar sobre isso com o tempo, eu entrei numa conclusão, esse tipo de situação, queridos, são setas do diabo, e eu vou te explicar por quê. Pensando claramente sobre aquela época, era um momento muito difícil, irmãos, faltava muita coisa em casa, tinha dias que eu comia quase nada, apanhava pra caramba, não sabia nem porque estava apanhando, quase não tinha roupa para ir para a escola, para sair, eu chorava muito por qualquer coisa, sabe, eu era uma criança que, eu não gostava daquele tempo, só que Satanás, ele traz a trilha sonora somente de alguns momentos do passado, e a gente, ingênuo, a gente acha que essa trilha sonora da música que te lembrou o passado, revela como foi o seu passado e como você era feliz. Engano do diabo, irmãos, a vida era ruim demais, em alguns pequenos momentos você se divertia, você ria, dava risada, e Satanás quer que você lembre só disso. Tá? Ou seja, eu fico preso a essas coisas aqui, só que eu preciso renunciar. Quem gosta às vezes de ir para a balada, de ir para o samba, de ir para a noite, tem que renunciar. Quem gosta de sair na noite para caçar assunto, tem que renunciar. Assim como o usuário de droga, ele precisa
adaptar a sua vida ao seu novo tempo, para que ele não esteja ali vulnerável à droga. Se eu colava em tal lugar, não vou colar mais. Se eu ficava sozinho onde tinha droga, eu não vou ficar mais. Eu até falei para alguns meninos, se eu ia comprar cigarro, um maço de cigarro, compra solto. Estratégia, você está no processo de libertação. Nossa, que escândalo, está mandando o cara comprar cigarro solto. Queridos, se você nunca foi viciado em droga, você não vai entender o que é isso. Mas uma coisa você tem que fazer. E Jesus fala para esses homens isso, irmãos: olha, vocês precisam parar de se apoiar nas coisas terrenas e confiar na minha palavra, porque a minha palavra, ela permanecerá para sempre. As coisas que vocês estão se apoiando irão acabar, irão passar. A renúncia, queridos, é ganhar o que é eterno, é deixar de lado o que é passageiro e ganhar a eternidade. E a eternidade não vai começar no dia que você morrer. A eternidade já começou, queridos. Ela já começou. Nós estamos aqui e nós já estamos vivendo a eternidade. Porém, em um ciclo ainda em que estamos nesses corpos mortais. E nós precisamos tomar uma decisão para a nossa vida. Parar de espiritualizar as coisas é uma delas. Toda vez que nós somos confrontados no nosso pecado, a gente tende a espiritualizar. Não, mas é que o inimigo, não, mas é que na palavra, é que nisso e aquilo, a carne é fraca. Irmãos, assume de vez e vamos resolver o problema. Olha, realmente eu não consigo parar de fazer isso. Olha, eu não consigo dar uma atenção nessa área da minha vida, eu não consigo resolver isso. Senhor, me ajuda. Chega em alguém, pede ajuda. E olha só, nós somos da Igreja Videira de São Mateus, e eu acho super interessante a gente refletir sobre a palavra, pensando nas nossas situações reais. Sabe, a gente tem que parar também de ficar sempre jogando palavras no ar para ver se as pessoas pescam. Não, a gente precisa ser direto e reto. Você congrega numa igreja que entende que nós precisamos trabalhar em células, pregar a palavra, fazer campanhas, sabe, discipular as pessoas, ser discípulo. Agora, por que você quer congregar nessa igreja que acredita no movimento celular, que é um movimento que faz com que as pessoas sejam acompanhadas, e não é nada criado por ninguém não, a própria palavra diz, o Senhor sempre tratou assim, Ele sempre reuniu nas casas, Ele sempre estava com seus discípulos, andando para cima e para baixo, ensinando, comendo com Ele, bebendo com eles, e a gente precisa fazer isso. E você às vezes não quer ir para a célula, não quer congregar na célula, eu não gosto de célula. Ou você não quer, às vezes, seguir uma orientação que vai ajudar você a resolver o problema que você não está aguentando mais. Sabe, é essa coisa, eu vou para a igreja, eu escuto a palavra, mas eu só vou retirar o que eu acredito ser importante para mim. Isso não é discipulado. Isso você pode pagar palestras aí, muito caríssimas aí, de vários coaches, de várias pessoas que trabalham, são estudadas para isso, para desenvolver as pessoas para as outras áreas aí você vai ouvir essas pessoas e você vai colher o que é importante para você, está tranquilo. Mas quando se trata da palavra de Deus, a gente precisa se render à palavra, irmãos. Não as pessoas, às vezes a gente não quer ouvir a palavra dependendo da pessoa que fala, sabe? A gente não pode pensar assim. Porque a palavra não pertence a mim, a palavra não pertence a você, a palavra é de Deus. Mas como que eu sei que a palavra é de Deus? Vai ler a Bíblia. Não vem com essa desculpinha, as pessoas estão me enganando. Você só é enganado porque você não lê a Bíblia. E se estiver falando alguma coisa errada, você tem total liberdade de chegar e falar, olha, o que o senhor falou, o que a senhora falou aqui, eu vi na Bíblia, parece que é um pouco diferente, mas chega com calma também, né? Chega com calma, não vai chegar com os 2 pés no peito não. Por quê? Porque assim a gente cresce, a gente amadurece, a gente entende o que Deus quer de nós e a vida fica mais leve.
Por isso nós precisamos renunciar. Renunciar às nossas vontades. Renunciar às nossas convicções, irmãos. Por que eu falo de convicções? Olha só, aqueles homens não falaram, olha, deixa eu cuidar do meu pai, olha, deixa eu me despedir dos meus parentes, deixa eu fazer isso, deixa eu fazer aquilo. Por quê? Porque existem coisas que estão em primeiro lugar. E quais são essas coisas? Às vezes é uma tradição familiar. Quem aqui sabe, quem aqui nasceu numa família extremamente católica, apostólica e romana, sabe do que eu estou falando. Desde criança, desde o bisavô, o avô, a mãe, aí você é a geração que teve um encontro com Deus e você entendeu qual é o propósito de Deus na sua vida, e agora? Como que eu vou cortar isso? Não é verdade? Então, às vezes, a gente tem dificuldade de se posicionar. Às vezes, você tem aí na sua família ensinamentos de uma outra religião. Talvez religiões de matriz africana, né? Tem que falar agora nesses termos, assim, né? De matriz africana, né? Religiões, né? De afrodescendentes e tudo mais, né? E não tem problema você ter tido essa experiência de vida. O problema é todas essas coisas impedir você de seguir a Jesus. O problema é todas essas coisas te influenciarem ao ponto de você não conseguir tomar a decisão de dar um passo em direção ao Senhor, assim como Eliseu deu um passo em direção a Elias, quando Elias revelou para ele qual que era o propósito de Deus na vida dele. E sabe qual que é o propósito de Deus na minha e na sua vida quando nós recebemos a palavra? Abrir mão daquilo que nos prende. O que prendia Eliseu? O seu trabalho, o seu negócio. Ele era um empreendedor, irmãos, porque só podia fazer isso quem é dono, né? Imagine, eu vou lá na empresa onde eu trabalho, quer saber de uma coisa? Aceitei Jesus, não vou trabalhar nessa empresa, é o seguinte, vai todo mundo embora, vou queimar tudo aqui. Você vai preso de lá, irmãos, você vai preso de lá. Vai para o hospício, os caras vão colocar uma roupa branca bem bonita em você. Por quê? Porque não entendeu. Aquele homem abriu mão de tudo o que ele tinha, a segurança do sustento dele, ele entregou nas mãos do profeta. Eu vou comer o que o profeta comer. Olha só, eu vou para onde o profeta vai. O que o profeta fizer, eu vou estar perto. Tanto que ele viveu assim com Elias. Ele não saiu, não desgrudou. E Elias falou, eu vou no monte ali com Deus ali. Espera aí, não, eu vou com você. Eu vou ficar no pé ali. Eu vou ali, não, eu vou com você, eu não vou te deixar, eu não vou sair de perto de você. Por quê? Porque ele sabia que o profeta estava representando o próprio Deus ali. E ele só queria estar perto de Deus, ele só queria estar perto de onde estava vindo a fonte da palavra, a fonte da direção. É isso que nós precisamos buscar, a fonte, irmãos. Para de buscar em bica. Vai buscar na fonte aquilo que vai te sustentar, aquilo que vai te lavar, aquilo que vai te encher. E a nossa fonte é Jesus Cristo, é a sua palavra. O reino de Deus, irmãos, não é uma pessoa. O reino de Deus não é algo que você consome e que te transforma. O reino de Deus são as leis, os princípios de Deus sendo manifestado em nós. Se você não entende, se você não abre mão, se você não renuncia, o que Jesus disse? Aqueles que não renunciam, eles não estão aptos para viver o reino de Deus. Por quê? Para viver o reino de Deus tem que depender de Deus. Lembra da habilitação? Não tem como eu acessar o reino sem ter a habilitação de ter renunciado tudo. Porque ou eu vivo o reino de Deus, ou eu vivo o meu reino. O meu reino eu decido. Segue o seu coração, diz o mundo. O Alexandre leu um texto aqui, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, né, e ele realizará os desejos do seu coração. Só que o seu coração hoje deseja o quê? O que seu coração deseja hoje? Aí às vezes a gente pensa que existe uma controvérsia na palavra. Mas peraí, se Deus fala que o nosso coração é enganoso, por que ele vai realizar o desejo do meu coração? Mas aí você esquece o parágrafo anterior, né? Entregue o seu caminho ao Senhor. Olha só, não é o seu caminho o que você vai trazer o Senhor para andar com você.
Você vai entregar o seu caminho para Ele. Ó Senhor, faz o que o Senhor quiser aí. Aí sabe o que o Senhor faz? Uma obra de conversão. Agora você vai vir por aqui, ó. As pessoas costumam falar isso, né? Não, se Jesus está no meu caminho, está tudo bem. Né? As pessoas até postam, se Jesus está no meu caminho, eu estou com a melhor pessoa. Não, Jesus não quer andar no seu caminho, irmãos. Ele não quer isso. Ele não quer que você traga Jesus para andar com você no seu caminho. Ele quer que você abra a mão do seu caminho para andar nos caminhos dele. É diferente. Porque quem vai à frente não é você, é Ele. Você não vai à frente trazendo Jesus. A demanda aparece, vai Jesus. Tipo o desenho do Pokémon, né? Tem o Ash lá, né, com a Pokébola, né? Vem o inimigo e ele joga a Pokébola para resolver. Não, Jesus não é a sua ferramenta. Jesus é Deus, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Criador dos céus e da terra. E Ele nos chama para renunciar tudo aquilo que não reverencia Ele. Queridos, a gente precisa fazer uma reflexão hoje. O que você precisa entregar para viver a plenitude do chamado de Deus na sua vida? O que você precisa entregar? Renúncia não é perda, irmãos. Renúncia não é perda, irmãos. Sabe quando você é enganado? Quando você acha que está perdendo ao renunciar. Dói, por quê? Porque eu já falei isso para o pessoal na escola de líderes. Às vezes a gente pensa no futuro com a mentalidade de agora. É isso que causa o medo. É isso que causa a insegurança. É isso que faz com que a gente pense que não vai dar certo. Por quê? Porque a gente está pensando lá na frente com a mente limitada de agora. Aí é onde entra a fé. Eu vou acreditar no futuro, eu vou acreditar nas promessas, porque eu sei que lá eu terei uma mentalidade que vai dar conta de tudo isso lá. Agora eu não tenho, mas eu estou em busca disso. E como que eu busco? Renunciando, orando, buscando, se rendendo a Deus. Eu comentei com o pessoal e é verdade, às vezes, minha filha tem 6 anos, e vai chegar uma hora que eu vou ter que, cogitar a possibilidade dela casar e tudo mais, né? Ela tem 6 anos, eu não penso nisso agora, irmãos. Eu falei até brincando com o pessoal, mas só de imaginar agora já dá um aperto, né? Dá um negócio, não, ela vai sair de casa, vai morar com outro homem e tal. Queridos, com a mentalidade que eu tenho agora, não dá para imaginar. Mas olha só como eu faço uma oração com fé, uma oração bíblica, uma oração que depende do Senhor. Hoje eu oro pelo esposo da minha filha, irmãos. Não pelo que eu sinto prazer, nossa, vai ser tão maravilhoso, não, mas porque eu creio que naquele momento, tudo que eu vou desejar na minha vida é isso, porque Deus vai me preparar para isso. Deus vai me preparar para desejar com que minha filha case e vive o sonho dela de construir sua família. Só que agora eu não tenho essa mentalidade, mas a fé é isso, irmãos. Hoje, a sua mentalidade limitada te impede de renunciar, porque você pensa num futuro com a mente limitada de hoje. Mas nós precisamos ter fé, imaginar as promessas de Deus sendo cumpridas, crendo que nós teremos a mentalidade perfeita para usufruir de tudo o que acontecerá lá. Mas o primeiro passo precisa ser dado hoje. Hoje o Senhor te chama, hoje Ele te revela o seu propósito. O que você vai fazer com isso? O que você precisa renunciar para viver o chamado de Deus de forma plena? Sem reservas, irmãos. Sem plano B. Hoje na sua vida, se você fosse tomar uma decisão radical, qual é a primeira coisa que você renunciaria agora? Eu tenho certeza que nesse momento você já pensou. E algumas pessoas estão tentando fugir de pensar nisso. Eu falei isso na célula, é engraçado e é verdade. É verdade, irmãos. A gente pensa, mas a gente foge tentando pensar em outra coisa, mas toda hora está voltando, por quê? O Espírito Santo quer que você foque no problema. E dê a Deus a oportunidade de Ele te dar a solução. Gostaria que você se colocasse de pé. Porque eu não quero que você saia daqui somente recebendo algumas instruções do que você deve fazer. Eu quero que você saia daqui convicto de que o Senhor, Ele te ama tanto,
Ele te ama tanto que Ele te entregou esta palavra que confronta o seu coração humano. Assim como Ele amou o jovem rico. Diz o texto, o Senhor o amou e disse, falta-te uma coisa. E hoje o Senhor, Ele te ama tanto e Ele diz, olha, legal que você tem frequentado a igreja, muito bom que você tem ido para a célula. É muito bom você querer estar aqui e querer saber o que eu tenho para a sua vida. O Senhor acha isso maravilhoso. Mas Ele te diz nessa noite, falta-te uma coisa. E quando Ele te diz, falta-te uma coisa, Ele está declarando, Ele está manifestando o seu amor. Sabe por quê? Porque Ele está te dando a oportunidade de renunciar àquilo que te prende. De renunciar àquilo que te impede de viver plenamente o chamado que Deus tem para a sua vida. Sabe por quê? Porque se você tomar uma decisão hoje, esse amor vai manifestar e vai te transformar naquilo que o Senhor quer de você. E tudo ficará mais fácil. Isso é confiança, isso é fé. O que te impede hoje? Quais são as juntas de bois e os arados que você precisa queimar para que você não tenha nada que te prenda? Você tem duas opções aqui. Continuar com isso que te prende no seu lugar ou com um ato de fé. Vir aqui à frente, representando, eu vou deixar lá o que me prendia, e eu vou aqui à frente, porque eu posso não estar vendo, eu posso até nem entender a dimensão do que virá, mas aquele que me chamou, Ele é fiel, aquele que me chamou me capacitará. Olha, eu nem chamei, irmãos, mas é isso mesmo, se você entendeu, venha. Deus, Ele quer que você dê um passo de confiança, um passo com entendimento. Abra mão do que te prende, porque o Senhor, Ele quer te libertar hoje. Talvez o que te prende nas drogas nem é a droga, escuta o que eu estou falando, mas é algumas situações que te faz usar droga. E hoje talvez você entendeu quais são essas situações. Talvez o que te prende não é nem a depressão, mas é uma pessoa. E essa dependência emocional faz com que você entre em depressão. Por quê? Porque você não cogita viver outra situação, a não ser a que você idealizou para você. E o Senhor quer que você abra a mão do seu sonho, dos seus projetos, dos seus planos, para que você viva uma vida que Ele projetou para você. Talvez essa é a decisão que vai te tirar da depressão. Talvez você está com uma enfermidade. E essa enfermidade, o problema não é só físico, mas é espiritual. Por quê? Porque primeiro, muitas doenças começam na alma. E ela começa a manifestar pelo corpo físico. E você renunciando, isso que te prende, a falta de perdão, é o rancor, é a angústia. Se você renunciar tudo isso hoje, essa enfermidade causada por essas coisas, ela sairá em nome de Jesus. Hoje Deus não quer só revelar projeto, Ele não quer só revelar propósito. Deus quer libertar, Deus quer curar vidas nessa noite. Porque Deus, Ele faz o seu propósito por completo. Ele mostra o propósito, mas Ele cura, liberta e transforma primeiro. Porque Ele quer que você esteja no formato que Ele deseja para viver os planos dEle. Vamos adorar ao Senhor. Enquanto o louvor é entoado, eu quero que você comece a declarar para o Senhor tudo aquilo que você está entregando para Ele hoje. Até mesmo aquilo que você nunca teve coragem de falar, hoje o Senhor está falando, chegou o dia. Aliás, chegou a noite, em que você precisa renunciar isso. Então fale com o Senhor em nome de Jesus. Ele abriu mão de sua glória, sangrou no madeiro por mim, me conectou
conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Sua glória sangrou no madeiro por mim, me conectou, salvou, curou. Ele me deu um destino, uma capa e um pouco de vinho. Ele me deu unção, cajado e pão. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias pra suportar o id. Pôs um anel em meu dedo e me tirou o medo. Novas sandálias e disse: vai. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. E eu me despedi dos meus pais. Eu queimei minhas carroças e eu afundei meus barcos no cais. Pra onde irei? Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna. Pra onde eu irei? Se eu não tenho pra onde voltar, só tenho você, Deus. Palavras de vida eterna.
Senhor, nessa noite, assim como esse louvor mencionou a sua palavra, para onde iremos ou para quem iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? E assim como naquele contexto, Senhor, muitos consideraram a sua palavra sendo dura, contrária à expectativa do povo, ainda que muitos tenham sido, Senhor, contrariados nessa noite, que eles possam entender e receber o seu amor nesse confronto, que eles possam perceber o quanto o Senhor os ama, confrontando os seus corações humanos, para que eles possam, Senhor, nesta noite, saírem daqui convictos em seus corações, de que eles vivem um chamado real. E desde já, este homem, esta mulher que luta contra obstáculos, prisões, que ainda os impedem de viver plenamente esse chamado, que ainda os impedem, Senhor, de se posicionarem onde o Senhor quer que eles estejam posicionados. Que nessa noite, como um ato de fé, como um ato de coragem, como um ato de total dependência do Senhor, eles venham abrir mão agora, eles venham renunciar agora. E eu tenho certeza, Senhor, que no momento em que eles tomarem a decisão, aquele que estava enfermo não vai estar mais, aquele que estava viciado não vai estar mais, aquele que estava preso não vai estar mais, porque aquilo que prendia, aquilo que os deixavam submissos, não tem mais poder sobre a vida deles. Senhor, pessoas entraram aqui nessa igreja na esperança de receber uma direção, e essa pessoa disse assim: Senhor, a palavra que o Senhor me der, eu vou seguir, custe o que custar. E está aí a palavra que o Senhor tem para a sua vida. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Renuncia, abra mão, perda agora, e viva em total dependência da minha palavra, diz o Senhor. Creia no futuro que eu tenho para você, e não no futuro que você idealizou, querendo me colocar junto. Como o Senhor disse para o povo, quando estava exilado: bem eu sei os planos que eu tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazer o bem e não o mal, para dar para vocês o fim que vocês desejam. Mas para isso vocês precisam buscar a minha presença, recorrer a mim, confiar em mim, abrir mão daquilo que te impede de chegar até a mim. Renuncie hoje o pecado, renuncie hoje esse ídolo, renuncie hoje esse sonho, esse projeto, todo plano B caia por terra em nome de Jesus, e viva plenamente o chamado que o Senhor tem para a sua vida. Renúncia não é perda, é libertação. Jesus não quer tirar o que temos, mas nos libertar do que nos possui. O verdadeiro discípulo entende que o sim a Cristo implica em vários nãos ao mundo e ao próprio eu. O sim que você vai dar para Cristo hoje, que você já deu para Cristo, implica em vários nãos para o mundo e principalmente para o seu próprio eu. Levanta a sua mão assim bem alto, repete comigo essa oração: Senhor Jesus, eu recebi a tua palavra, e eu confesso que até agora eu sinto a dificuldade de obedecê-la, mas pela tua palavra eu renuncio aquilo que me impede de obedecê-la. Eu abro mão dos meus sonhos, dos meus projetos, dessa pessoa, deste emprego, do dinheiro,
e de qualquer coisa material que me impede de seguir adiante no teu caminho e não no meu. Assim como Eliseu queimou e destruiu tudo aquilo que era a sua segurança, eu abro mão agora daquilo que é a minha segurança hoje, para que a minha segurança esteja somente no Senhor, na tua palavra. E hoje eu abro mão de tudo o que me impede de viver plenamente o teu chamado. Me ajuda, Senhor, porque eu sei que serão dias difíceis, mas eu sei que o Senhor estará comigo. Eu não quero que o Senhor ande comigo no meu caminho. Eu quero abrir mão do meu caminho para entrar no caminho do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.